Ciro Gomes e alguns de seus seguidores, inclusive gente muito bem formada, com doutorado, se acham os iluminados. Ciro Gomes divulga, escreve um livro, né, o projeto, um projeto PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento, e acha que descobriu a pólvora, que é só ter aquilo, levanta aquele livro e diz assim, não, isso que o Brasil precisa, votem em mim, eu sou um iluminado, vocês também são iluminados, vocês sabem que isso que o Brasil precisa, votem em mim que eu vou executar isso. Ora, isso é um grande blá blá blá, é uma grande bobagem, né? Isso é típico de uma visão de pessoas que não entendem como a democracia funciona, não entendem como funciona uma sociedade complexa. Todas as sociedades são complexas, imagina o Brasil, né? O Brasil é mais complexo do que países que são unitários, o Brasil é mais complexo do que países que são geograficamente menores, com menor população. Então a complexidade das sociedades já é grande e a do Brasil se superpõe a ela. E aí ele acha que tem um livro, tem um plano, né, tem um projeto, né, vai lá, votem em mim, vocês que são iluminados, tão iluminados quanto eu, votem em mim, que eu vou lá e executo esse projeto. Não é assim que o mundo é. Não é assim que o mundo é. Veja, ele foi socializado foi socializado na política, na arena, na ditadura, né? Ele viu uma ditadura executando um plano nacional de desenvolvimento, que inclusive muitas coisas dão bons resultados ali no curto prazo e geram passivos para o longo prazo. Tá? Foi excelente, né, o desenvolvimento econômico, o projeto nacional que a ditadura executou. Não estou defendendo a ditadura, estou dizendo, tá lá, foi excelente. Qual foi a herança que deixou para o futuro que o Brasil, que hoje amarra muitas decisões no Brasil? A inflação elevada. Ah, poderia ter sido diferente? Poderia. Foi assim, eu estou dizendo que foi assim. Não sei se foi o projeto exatamente, aí todo mundo vai vir com um monte de teoria. Aí mostra como o mundo é complexo. Não basta ter um projeto nacional de desenvolvimento, pois ele pode gerar inflação para o futuro, vai ter que debelar a inflação, vai ter que utilizar. Então, é muito mais complexo, né? O Ciro, quando faz vídeos defendendo o projeto, ele pega cada palavra, ele disserta sobre a palavra projeto, disserta sobre esquematicamente, olha só, disserta sobre as palavras. Em vez de ver a floresta, fica vendo a árvore. Aí disserta sobre desenvolvimento nacional, disserta sobre desenvolvimento. Quando ele disserta sobre a palavra projeto, ele parece que não está lidando com a sociedade. Ele está lidando com, sei lá, algum joguinho de criança que ele tem em casa. Ele diz, projeto é assim, você põe uma pessoa aqui, você toma uma decisão ali, você faz isso, e tudo isso combinado, babá. Cara, como é que isso funciona assim no Brasil? Não adianta você ter boas intenções. O que eu digo, aquele livro é um livro de boas intenções. Legal! Como diz o ditado com muita sapiência, o inferno está cheio de boas intenções. Porque a pessoa vai lá, tenta realizar uma boa intenção, dá com os burros na água e deixa uma herança maldita para o país. O que acontece? E é um voluntarismo, né? Todo voluntarismo exacerbado é autoritário, não tem jeito. Ele tem uma visão de mundo autoritária. O iluminado, Ciro Gomes, e muitos de seus seguidores têm visões de mundo autoritária. O que eu considero visões de mundo autoritária? Não é que as pessoas defendam a ditadura, não é isso. Elas desconsideram as vicissitudes, desconsideram a trama, desconsideram a complexidade do mundo político, da política. Muito bem, você pode ter um projeto e não executá-lo, ou executar e dar tudo errado e piorar a situação do país, e muito bem o outro lado, você pode não ter projeto algum, como o dele, tá? Você pode não ter nenhum projeto nacional de desenvolvimento, chega no poder, vê a oportunidade de executá-lo e consegue, por meio de sua liderança, executar tal projeto. Veja, são duas situações inteiramente diferentes. Vamos supor que um grande líder político chegue ao poder, sem nenhum livrinho, né, manual de iluminado, projeto nacional de desenvolvimento, nada disso. Chega ao poder. Ele chega lá e começa a conversar com um monte de gente, e começa a notar que ali tem uma oportunidade de executar um plano, executar algo numa certa direção. Ele, liderando
o seu pessoal. A primeira coisa importante é você liderar o seu time. Se você não lidera o seu time, você não lidera mais nada. Ciro não lidera o PDT. Tá? E como é que ele vai executar um projeto nacional se ele não lidera o próprio partido dele? Bom, pois bem, então esse líder chega no poder, primeiro lidera o seu partido, primeiro lidera os seus, vê essa oportunidade, um projeto nacional de desenvolvimento, não precisa ter esse nome, pomposo, etc., típicos de pessoas que se acham iluminadas, e aí ele vai dizer, olha, tem aqui uma oportunidade, vou juntar o pessoal e vou tentar formar as instituições que viabilizem isso. Tá? Esse é o olhar da política, não é o olhar do iluminado. Você tem que formar uma aliança de classes, uma aliança de grupos sociais, de forças políticas, por um lado, e depois você tem que formar as instituições. Formar instituição não é aprovar na Câmara e no Senado que foi criado um fórum de desenvolvimento, não é isto. Né? De repente são as que já estão aí. Você vai colocá-las para funcionar de uma determinada maneira, mas para isso é preciso liderança que seja capaz de fundar algo novo, uma liderança fundacional, que não é o caso de Ciro Gomes. Veja, o PDT vota como quer na Câmara, como quer. Sei lá, tem partido ou não tem partido? Primeira pergunta. Se tem partido, por que tanta divergência na votação? E por que vota? Por que o PDT vota com tanta frequência, sei lá, 48% do partido? Tem as estatísticas aí em qualquer site. 50% do partido vota a favor do que o governo defende, do que o governo Bolsonaro defende. Mas o Ciro não é capaz de liderar isto? Porra, se ele não é capaz de liderar, sei lá, 30 deputados para votarem juntos, como é que vai ser capaz de liderar um país para caminhar junto em torno de um livrinho, de um projeto de desenvolvimento? É claro que não é. É claro que tudo isso é blá, 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 vazio, sedutor para as pessoas que desconsideram, repito, as sutilezas, detalhes, entrelaçamentos, vicissitudes da política. Né? E tem muita gente na política que, na verdade, não gosta da política. A política é só um meio para chegar lá e fazer transformações. Só que não vai dar certo, não tem jeito. A gente está vendo isso acontecer agora no Brasil. A gente já viu isso acontecer na história da humanidade várias vezes. Só um grande líder, só uma pessoa que realmente junta em torno dele pessoas que lhe são leais e capaz de agregar gente, é capaz de liderar o que está escrito lá no livrinho do Ciro Gomes. Somente assim. Né? E aí é claro que é preciso ter voto. Não adianta também ter um plano, um projeto, sei lá, nacional de desenvolvimento e não ter voto. Porque isso mostra, não é isso? Como é que você vai... Se você não consegue passar de 12% dos votos, quem é você? Quem você acha que você é para tocar um plano, um projeto nacional de desenvolvimento? Você não tem nem voto para chegar lá. Imagina a capacidade política. Você sabe que os norte-americanos têm uma literatura de ciência política que diz o seguinte, olha, por que a eleição e o governo são coisas tão diferentes? A gente usa eleição... Qual é a conexão entre eleição e governar? Eles dizem o seguinte, a eleição é um teste de liderança. Se você passa no teste de liderança da eleição, você tem um requisito importante, não é tudo, mas tem um requisito importante para passar no teste de liderança que é governar. Ciro não passou, muitos que passaram no teste de liderança da eleição, tá, não foram capazes de governar. E quem não passa? Menos ainda, não é isso? Menos ainda, né? Menos ainda. O melhor é que a pessoa passe no teste de liderança por pernas próprias, méritos próprios e não por indicação de alguém. Tá? E Lula é um desses casos, por exemplo, Bolsonaro é um desses casos, Fernando Henrique é um desses casos, Dilma não é. Dilma não é. Né? Agora, passar no teste de liderança da eleição, como a gente está vendo por conta de Bolsonaro, não significa que haverá sucesso no governo. É preciso mais coisa. Bolsonaro foi eleito numa conjuntura muito específica de crise generalizada, Lava-Jato, de vazio, digamos assim, todos contra a política. Mas numa situação de mínima normalidade, que será a eleição de 22, mínima por quê? Porque tem um peão do jogo, o peão do jogo é o presidente que disputa a reeleição, é mais complicado. Então, Ciro não é capaz de passar no teste de liderança, que é uma eleição.
Ele não é capaz de passar no teste de liderança, que é a barreira dos 13%. Ele não consegue passar de 13%. Como é que ele vai executar um projeto nacional de desenvolvimento? Não vai. É tudo blá, blá, blá iluminado, que não está coadunado, não está casado com o mundo real, com a política tal como ela é. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente para este canal de análise política.